Você já imaginou um rio que literalmente ferve? Hoje, vamos mergulhar numa história que parece saída de um livro de fantasia, mas é totalmente real. Preparem-se para conhecer um dos fenômenos mais incríveis e misteriosos da nossa Amazônia. Um rio que, acreditem, ferve. Sim, vocês ouviram direito. Um rio que ferve. Imaginem só a cena. Você está caminhando por uma floresta densa, vibrante, cheia de vida por todos os lados. O ar é úmido, os sons da natureza te envolvem e, de repente, você se depara com um rio que exala vapor como se estivesse sempre pegando fogo. É exatamente isso que acontece na região de Mayantuyacu, lá no coração da Amazônia peruana. Um lugar remoto, protegido pela floresta exuberante e repleto de histórias que atravessam séculos. Mas o que torna esse rio tão especial? E a pergunta que não quer calar: por que ele ferve? Fiquem conosco até o final, porque cada detalhe dessa jornada é de tirar o fôlego. Para as comunidades indígenas que vivem ao redor desse rio mágico, essa água não é apenas um recurso natural, algo a ser usado. Não! Para eles, ela é sagrada, carregada de poderes espirituais e curativos. Pensem bem, é uma conexão profunda. Existem relatos antigos que narram rituais feitos à beira desse rio fumegante, oferendas que os povos locais deixavam com todo respeito para manter a harmonia com os espíritos da floresta e do rio. São tradições que passam de geração em geração como tesouros. Eles acreditam que tocar as águas de forma errada pode trazer má sorte, uma energia desequilibrada, enquanto o respeito garante proteção e um equilíbrio que é vital para tudo. Essa mistura tão única de natureza, cultura e espiritualidade transforma o rio que ferve em um verdadeiro tesouro vivo da Amazônia. Agora, deixando de lado por um momento o misticismo e as lendas que tanto nos encantam, vamos ao lado científico da coisa. O que realmente faz com que essas águas fervam? Diferente do que muitos poderiam imaginar, não existe nenhum vulcão ativo próximo ao rio, nem nada que remeta a uma erupção. O calor vem de águas subterrâneas que são aquecidas geotermicamente. Pensem em um sistema natural gigante de aquecimento. Essas águas penetram em fissuras profundas do solo, descem a quilômetros de profundidade e ali absorvem o calor do manto terrestre. Depois, como que por mágica, elas retornam à superfície, borbulhando e se misturando com o rio, formando poços e trechos onde a temperatura chega a aproximadamente 100 degrees. É quente o suficiente para ferver praticamente tudo que toca a água. Mas calma lá, uma curiosidade importante. O rio não ferve de forma uniforme em todo o seu curso. Imaginem que ele tem temperaturas diferentes. Em algumas áreas, essa água superaquecida se mistura com afluentes mais frios, sabe? Como se fosse um controle natural de temperatura. Isso cria trechos onde a vida aquática consegue sobreviver, nadando tranquilamente. Já em outros pontos, a fervura é constante e intensa, tornando-o um lugar um tanto inóspito para a vida em suas águas. E o mais incrível é que mesmo em meio a esse calor extremo, a vida encontra um caminho. Nas margens do rio e nesses trechos mais mornos, é possível encontrar pequenos peixes, anfíbios e insetos aquáticos. Eles são verdadeiros heróis da adaptação, porque conseguiram se ajustar a esse microclima quente e úmido. A vegetação ao redor do rio também é única, com plantas raras crescendo próximas à água quente. Isso mostra a força e a resiliência da vida, que consegue prosperar mesmo nas condições mais desafiadoras e extremas. Essa combinação de água fervente e biodiversidade cria microclimas especiais, com uma névoa constante que flutua sobre a água, o vapor subindo delicadamente e os sons da floresta que parecem ainda mais mágicos. Especialmente nas primeiras horas da manhã, quando a luz do sol ilumina o vapor, criando uma atmosfera surreal e que, tenho certeza, fica gravada na memória de quem tem a sorte de presenciar. Esse rio fascinante chamou a atenção de um geocientista brilhante chamado Andrés Russo. Ele se dedicou a estudar o local por muitos anos. Antes das suas pesquisas, a maioria das pessoas, inclusive cientistas, acreditava que o calor vinha de algum vulcão desconhecido ou de uma caldeira subterrânea. Mas Russo descobriu que se trata de algo ainda mais raro: geotermia profunda. É um fenômeno natural onde o calor da Terra aquece a água sem a necessidade de erupções vulcânicas. Russo também fez questão de enfatizar a importância de respeitar as tradições indígenas. Ele mostrou que a ciência e a cultura não precisam ser separadas. Elas podem e devem caminhar lado a lado, se enriquecendo mutuamente. Além disso, as pesquisas dele foram cruciais para entender melhor a geologia complexa da região amazônica e a importância vital de proteger ecossistemas tão únicos quanto este. O rio que ferve é também rodeado por lendas fascinantes, que contam histórias ainda mais profundas sobre sua essência.
Os indígenas, com sua sabedoria ancestral, contam que animais que caíam acidentalmente nas águas eram purificados ou até transformados de maneiras misteriosas. Algumas lendas falam de peixes que se tornavam mais resistentes após o contato com as águas mornas, e pequenos mamíferos que simplesmente desapareciam, interpretados como ações dos espíritos protetores do rio. Há também histórias de curandeiros locais que usavam o vapor e a água morna do rio em rituais de cura. Esses relatos mostram que o rio é muito mais do que um mero fenômeno científico. Ele é uma ponte entre o mundo natural e o espiritual, um local onde a fé e a natureza se entrelaçam. Historicamente, esse rio extraordinário sempre fascinou exploradores e cientistas que se aventuraram pela Amazônia. Muitos ficaram impressionados com o calor constante, com o vapor que cobre o rio, criando uma aura de mistério, e com a sensação inconfundível de estar diante de algo verdadeiramente extraordinário, algo que desafia a compreensão comum. Para quem tem a oportunidade de visitar o local hoje, Mayantuyacu é um portal, um limiar entre a ciência e o mito, onde a imaginação se mistura com a realidade e a natureza se revela em todo o seu poder e esplendor. Outro ponto que acho fascinante é como o rio cria microclimas únicos ao seu redor. O vapor quente que se eleva constantemente da superfície do rio influencia diretamente a umidade local. Isso permite que certas espécies vegetais e animais prosperem em condições que seriam impossíveis em outras partes da floresta. Essa combinação única de calor, umidade e biodiversidade faz do rio que ferve um ecossistema singular, uma joia rara e um exemplo impressionante de como a vida encontra maneiras incríveis de se adaptar e florescer mesmo sob as condições mais extremas. A preservação desse rio e de toda a floresta ao redor é, portanto, essencial. Não é apenas uma questão de proteger uma área, é uma questão de proteger um ecossistema inteiro. Sem a proteção cuidadosa do solo, da água e da vegetação, o equilíbrio natural seria rompido, e muitas espécies de plantas e animais que dependem desse ambiente único poderiam desaparecer para sempre. Além disso, a conservação desse lugar garante que as tradições culturais das comunidades indígenas, tão profundamente ligadas ao rio e à floresta, continuem vivas e floresçam. Isso mostra de maneira linda e poderosa como a cultura, a história e a natureza estão profundamente interligadas, formando um todo inseparável. Para você ter uma ideia mais clara de como funciona esse ciclo de calor, a circulação da água aquecida é assim. A água da chuva e dos rios menores penetra no solo, sabe? Ela vai descendo, alcançando grandes profundidades onde absorve o calor da terra. Em seguida, essa água superaquecida retorna à superfície através de fissuras nas rochas, formando as áreas mais quentes do rio. Esse movimento é contínuo, mas como já mencionei, não é uniforme. É essa variação que cria trechos mais frios, onde peixes e pequenos animais aquáticos conseguem sobreviver, enquanto outros trechos permanecem extremamente quentes e inóspitos para a vida aquática. É uma dança térmica fascinante. Em resumo, o rio que ferve na Amazônia é um lugar mágico onde a ciência encontra a cultura de uma forma espetacular. É onde o misticismo se mistura à geologia e onde a vida se adapta de maneiras tão incríveis às condições mais extremas que se pode imaginar. Ele nos lembra da força incrível e misteriosa da Terra, da sabedoria profunda das comunidades indígenas que o guardam e da necessidade urgente e vital de respeitar e proteger nosso planeta, cada cantinho dele. Se você ficou tão fascinado quanto eu por esse fenômeno extraordinário, se essa história tocou sua curiosidade e te fez pensar, não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas conheçam essa maravilha. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e, claro, se inscreva no canal Mundo em um Minuto.